Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, estamos de volta. Hoje a aula é de correção das atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado do nono ano do ensino fundamental. Essas atividades são referentes à semana 1. Na semana 1, nós trabalhamos dois conceitos principais: o de globalização e o de Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Quem não assistiu à aula de explicação, assista. Vai aparecer um card na parte superior do nosso vídeo, ok? Mas mão à obra, né? Mãos à obra, ou melhor, questão número 1. Como percebeu no texto e também na aula de explicação, o mundo globalizado é desigual, principalmente em relação à distribuição da riqueza, que muitas vezes fica concentrada nos países do norte. Os países do norte não necessariamente estão no norte geográfico. Vejamos, por exemplo, o caso da Austrália. É um país que está no sul geográfico, mas pertence ao grupo chamado de países do norte, porque aqui a expressão países do norte se refere a países ricos, ok? Observe o mapa e faça o que é pedido. Interpretação de mapa, a gente começa pela leitura do título, Distribuição da Riqueza no Mundo em 2017. Segunda etapa, leitura da legenda. A legenda trata do PIB per capita por $1.000. A variação da cor indica mais ou menos riqueza. Lembrando que o PIB per capita é a soma de toda riqueza, todos os bens e serviços produzidos por um país dividido pela quantidade de habitantes. Daí a expressão per capita, que significa por cabeça ou por pessoa. As áreas mais claras são as áreas que têm menor PIB per capita. As tonalidades mais escuras representam a maior quantidade de PIB per capita, ou seja, os países mais ricos. Detalhe aqui para os Estados Unidos, esse pedacinho aqui é o Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Nós podemos citar aqui o Reino Unido, nós podemos falar também sobre a Noruega, sobre a Finlândia, podemos falar sobre a Austrália, sobre a Nova Zelândia. Cite 3 países que possuem PIB per capita superior a $50.000, que é essa tonalidade aqui mais escura. Então, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Vamos lá? Então, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Certo? Gabarito para vocês aí, então. Cite 3 países que apresentam PIB per capita entre $20 e $50.000. $20 e $50.000 equivale a essa tonalidade de laranja, que é o que acontece aqui no Canadá, que é o que acontece em Portugal, na Espanha, na maior parte dos países da Europa Ocidental, né? É o que acontece nessas áreas, né, da Europa, e aqui no Canadá a gente também pode citar. O Brasil não, porque o Brasil está na faixa aqui de 5 a $20.000. E aqui pergunta de 20 a $50.000. Vamos então para o gabarito, pessoal. Gabarito, então, Canadá, Espanha e Portugal. Que continente apresenta o maior número de países com PIB per capita inferior a $1.000? Inferior a $1.000 é a tonalidade branca. Em qual dos continentes nós temos uma quantidade mais expressiva de países com tonalidade branca? No continente africano, ok? África. Questão número 1, totalmente corrigida. Vamos à questão número 2. De acordo com o mapa acima e o texto da semana e também a aula que eu elaborei de explicação, o que reforça a ideia de que a globalização é um processo contraditório? Dê exemplos. Então, por que será que a globalização é um processo contraditório, gente? O que nós vimos? Nós vimos que os países subdesenvolvidos e emergentes são muito desiguais.
Ao mesmo tempo que a gente observa um forte desenvolvimento tecnológico e científico, a pobreza vem aumentando em muitos lugares. Além do desemprego em expansão, além do crescimento da desigualdade no acesso às TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. Pessoal, eu vou começar o gabarito. Se não der para continuar aqui, eu vou fazer o balãozinho, ok? Então, vamos lá. O fato de que o mundo, sobretudo os países subdesenvolvidos e emergentes, são muito emergentes, vou colocar o emergentes aqui, e emergentes são muito desiguais. Ao mesmo tempo que há forte desenvolvimento científico e tecnológico, a pobreza aumenta. Pessoal, eu vou continuar com um balãozinho, tá bom? É a continuidade aqui, certo? E a pobreza aumenta em outros lugares. O desemprego expande e cresce a desigualdade a desigualdade no acesso às TICs, que são tecnologias de informação e comunicação social. Pessoal, vamos lá? Vamos ver então como ficou o nosso gabarito? Então, o fato de que o mundo, sobretudo os países subdesenvolvidos e emergentes, são muito desiguais. Ao mesmo tempo que há forte desenvolvimento, vou corrigir, forte desenvolvimento científico e tecnológico, a pobreza aumenta, aqui é uma vírgula, e a continuidade é: a pobreza aumenta em outros lugares, o desemprego expande e cresce a desigualdade no acesso às TICs, que são as tecnologias de comunicação e informação, beleza? Questão número 2 corrigida, vamos ao número 3. Observe o mapa temático sobre saúde e desigualdade mundial e faça o que é pedido. Esse mapa não é um dos melhores, porque há uma dificuldade aqui na interpretação da legenda, principalmente na legenda linear. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Então, vamos interpretar. Primeiro título, Mundo, Saúde e Desigualdade para 2017. Nós temos 3 legendas. Nós temos uma legenda pontual, uma linear e uma zonal. A legenda pontual representa as bolinhas pretas, onde são os países em que de 4 a 27% dos adultos são portadores de HIV. Então, notem que a maior quantidade dos adultos portadores de HIV ficam no continente africano. O triângulo equivale àquelas áreas onde mais de 30% da população adulta é obesa. Então, nós temos uma grande concentração aqui e aqui no Pacífico Ocidental, ok? A legenda linear representa as áreas, as regiões, não os continentes necessariamente, porque, por exemplo, a definição da OMS é Américas, África, Mediterrâneo Oriental, tá vendo? É uma definição diferente. Europa, Sudeste Asiático, Pacífico Ocidental. E aqui as tonalidades de verde representam a expectativa de vida, que é a média de anos de vida de uma população. As tonalidades mais claras, menor expectativa de vida, as tonalidades de verde mais fortes, maior expectativa de vida. Ok, mapa analisado. Agora vamos às perguntas. Letra A. A Organização Mundial da Saúde, OMS, utiliza uma proposta diferenciada de regionalização do espaço mundial. Cite algumas
regiões com maior e com menor expectativa de vida. Então, maior expectativa de vida são as áreas com tonalidade em verde mais escuro. São elas a região, né, considerada pela União Europeia, pela OMS, como Europa, ok? E nós podemos citar aqui também a região considerada pela OMS como Américas. Então, vamos lá. E a menor expectativa de vida, as menores expectativas de vida são aqui para o continente ou a região que a OMS chama de África, e nós temos aqui também essa região que a OMS chama de Sudeste Asiático. Então, vamos ao gabarito, vou adicionar um balão, a resposta está aqui, ó. Maior expectativa de vida, Europa e Américas. Estou usando o termo Américas porque é o termo da OMS. Menor expectativa de vida, África e Sudeste Asiático. Letra A corrigida. Muito bem. Letra B. Em que regiões há maior número de adultos obesos? Então, achar os adultos obesos é observar o triângulo. Então, nós temos muitos triângulos aqui nessa faixa de terras aqui, que a União Europeia chama de Mediterrâneo Oriental. E nós temos também uma grande população obesa nessa faixa de terras aqui, que a OMS chama de Pacífico Ocidental, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou escrever aqui na frente. Então, Mediterrâneo Oriental e Pacífico Ocidental. Ocidental, letra B corrigida, letra C. Por que a expectativa de vida é um indicador de saúde? Pessoal, eu falei sobre isso quando eu expliquei o IDH na aula de conteúdo. Isso acontece porque o tempo médio de vida de uma população está diretamente relacionado com as condições de saúde, com a condição sanitária da mesma. Então, o acesso a remédios, vacinas, tratamentos de doença está relacionado ao tempo de vida, certo? Então, vamos lá, vamos colocar o gabarito, porque o tempo médio de vida de uma população está... Vou continuar mais na frente para ver se cabe tudo. Está diretamente relacionado às condições de saúde da mesma. Ou seja, acesso a remédios, vacinas, saneamento básico, etc. Então, como ficou o gabarito? Porque a expectativa de vida é um indicador de saúde, porque o tempo médio de vida de uma população está diretamente relacionado às condições de saúde da mesma, ou seja, acesso a remédios, vacinas, saneamento básico, etc. Ok, pessoal? Vamos ao exercício número 4. A globalização pode aumentar a proliferação de doenças virais devido ao aumento da circulação de pessoas. A pandemia do coronavírus é um exemplo. O vírus se espalhou rapidamente para todos os continentes. Observe os dados do Brasil. Pessoal, esses dados estão desatualizados, são dados do mês de junho. Tá? O número de casos no Brasil já passou da casa dos 2 milhões e o número de óbitos está próximo dos 100 mil, tá bom? Então, é um dado que está defasado, mas é com ele que nós vamos trabalhar. Então, nós temos aqui uma síntese de casos, óbitos, incidência e mortalidade para um grupo de a cada 100 mil. Nós temos dados nacionais na primeira linha e os dados regionais nas linhas subsequentes. Então, o número de casos
está na casa dos 1.000 aqui, tá vendo? O número de óbitos na casa das centenas, mas também na casa dos 1.000. A incidência, que é calculada para cada 100.000 habitantes. E a mortalidade, que é o número de óbitos em um grupo de a cada 100.000 habitantes. O exercício pede para que você construa um gráfico, né, em barras, com os dados acima. Pessoal, eu construí 2 gráficos, ao invés de construir apenas um utilizando os dados, eu construí 2 gráficos, cada um deles representando caso e óbito. Eu não trabalhei com incidência e nem com mortalidade, tá? Vocês podem ver também na televisão que a grande maioria dos gráficos que aparecem, eles não misturam casos e óbitos no mesmo gráfico, porque pode gerar uma confusão muito grande. Então, por isso, eu sugiro que vocês, se não tiverem feito, né, façam separado casos em um gráfico, óbitos em outro. Se quiser representar a incidência e a mortalidade, eu também sugiro que façam em gráficos separados, ok? Então, vamos ver como que ficou? Primeira coisa é lembrar o que é um gráfico de barras. Então, eu montei meus 2 gráficos no Excel. Vocês podem fazer à mão, não tem problema, ou pode fazer no Excel, depois recortar e colar no caderno e tal. Nós temos aqui o gráfico da esquerda, que representa os casos de Covid-19, e o gráfico da direita, que representa os óbitos por Covid-19. Né? Então, o que você vai colocar? Primeiro, um gráfico de barras representam aqui esses retângulos na horizontal, tá? Se fosse na vertical, seria gráfico de coluna. Então, como é gráfico de barras, tem que ser nessa posição. Nós temos que representar no eixo vertical as regiões e no eixo horizontal nós representamos aqui os valores. Para os casos de Covid, o intervalo está indo de 100.000 a 100.000, ok? Então, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Então, nós temos aqui o Brasil com um número total de mais de 800.000 casos, o Sudeste pouco próximo aqui, bem próximo de 300.000, o Nordeste também, o Norte passando aqui a casa dos 170.000, o Sul, o Centro-Oeste. Eu vou dar um tempinho para vocês irem fazendo a conferência do de vocês. E óbitos por Covid, no eixo vertical, novamente, as regiões e o índice nacional. E no eixo horizontal, os valores. Aqui, diferentemente dos casos, a variação está indo numa escala de 5.000 em 5.000 óbitos. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, tá? 25.000, 30.000 e por aí vai. Então, nós temos aqui o Brasil passando da casa dos 40.000 óbitos, o Sudeste quase chegando aqui à escala de 20.000, o Nordeste quase que atingindo os 15.000 e por aí vai. Então, esses foram os 2 gráficos construídos por mim. Ok, pessoal? Aguardo vocês na semana que vem com a explicação da semana 2. Um beijo e até lá!